Livro de Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, eu só vou ler aqui o versículo 19 até o 25. Aqui fala sobre a prática da palavra de Deus, ok? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver o que diz? Capítulo 1, verso 19 ao 25. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, tardio para cirar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha isso. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Verso 21. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Verso 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, olha agora, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Isso é lindo. Verso 24. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. E o 25 eu termino aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, por essa hora. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Fica conosco, fala ao coração desta mulher, deste homem, fala ao meu coração, traga sobre a vida deste senhor e desta senhora a sua bênção, com uma palavra medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que haja uma revelação instantânea sobre essas pessoas, por intermédio das Escrituras Sagradas. Espírito Santo, fique à vontade. Amém. E você diga graças a Deus. Amado, como eu disse aqui, e quero dar essa introdução a cada um que está me assistindo, você que chegou agora, estamos no livro da Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 25. Amado, nós temos aqui vários tipos de crentes. Como assim, pastor Vanderlei? Nós temos vários tipos de crente nos nossos dias. Assim como nós temos uma igreja para cada gosto. A verdade é essa. Mas eu quero me deter a falar sobre dois tipos. Nós temos o crente religioso e nós temos o crente discípulo. Falaremos de dois tipos distintos: os religiosos e os discípulos. Então, vamos defini-los a partir do pressuposto de que essas duas classes de crentes costumeiramente andam lado a lado. Vamos partir por esse lado, só para a gente entender o que Deus ministrou no meu coração. Quem são os crentes religiosos? São aqueles que estão na igreja, eles frequentam a igreja, eles entram dentro da igreja, eles se assentam para ouvir a palavra, eles ofertam, eles dizimam. Quem são os crentes religiosos, pastor Vanderlei? Eles até gostam da igreja como uma comunidade. Eles até participam dos cultos e eventos mais importantes. Pastor, este tipo de crente contribui? Contribui. Eles ofertam, eles até dizimam. Mas em contrapartida, olha o que o crente religioso não faz. Ele não ora. Eu vou repetir. Vamos repetir de novo. Quem são os crentes religiosos nos dias de hoje? São aqueles que estão na igreja, até gostam da igreja como uma comunidade,
participam dos cultos, dos eventos, da programação. Opa, tem campanha. Opa, tem aí um congresso. Que bênção! Eles contribuem, pastor, contribuem. Eles ofertam, eles dizimam, mas em contrapartida, meu irmão, infelizmente, eles não oram. A oração para eles é apenas dever dos outros. Sabe como que funciona? Pastor, você ora por mim. Ô pastora, intercede aí pela minha vida que o diabo está furioso. Ô pastor, não esquece de mim nas suas orações. É o famoso crente das 6 horas. 6 oram por mim, 6 oram por mim. Os crentes religiosos, eles não gostam de ler a palavra. Eles não têm atributos para querer ler, abrir a Bíblia como o Senhor e a senhora está fazendo agora. Eles até gostam de escutar a pregação. Eles até cruzam o braço e até pedem silêncio. Fica quieto que o pastor está pregando. Fique em silêncio que a missionária está pregando. Eles até gostam de ouvir a palavra, mas eles não dão testemunho de fé. E esses são os crentes religiosos nos dias de hoje. E eu vou repetir aqui na introdução que eu falei. Existem vários grupos de crentes dentro da igreja, mas eu estou citando hoje aqui o crente religioso e o crente discípulo. O crente religioso, infelizmente, rapidamente, todo mundo conhece o seu comportamento, pega no ar, descobre que esse aí é religioso, ele é negociável, é uma pessoa que até senta para negociar. O Judas Iscariotes, oh aleluias, é aquele que pode até comprar ele, querido. O crente religioso, ele é um crente negociável. Ele não se arrepende jamais do que ele faz. Ele não pede perdão a Deus. Não, eu estou certo. Não, a palavra de Deus ele até ouve. Mas quando entra no momento da exortação, opa, é com você, Joana. Opa, é com você, Pedro. Opa, é com você, fulano, Beltrano, é com você. Comigo não é. Ele não reconhece as suas falhas. Ele não se arrepende do que ele faz. Ele não pede perdão a Deus daquilo que ele fez de errado. Crente religioso é assim, querido. Frequenta a igreja, contribui com ofertas e dízimo. Ele até senta para ouvir. Ele participa das campanhas. Eu tenho mais de quase 30 anos no Evangelho como dirigente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o que meus olhos já viram, o que meus ouvidos já ouviu, eu poderia escrever um livro, de tanta experiência que eu já vi, classes de crentes dentro de 4 paredes, mais conhecido como dentro do templo da casa de Deus. E é triste, não é falta de alguém que não prega no altar contra esses tipos de crentes religiosos, não, pregam. Mas como eu disse, o crente religioso é aquele que não dá ouvido. Opa, essa palavra não é comigo não. Se for palavra de bênção, eu estou dentro. Se for palavra de exortação, não é comigo, eu jogo para o lado. Crente religioso é assim. Às vezes tem um crente religioso do seu lado. Às vezes tem um crente religioso dentro de você. E Deus quer mudar esse comportamento hoje. Deus quer que você seja um crente discípulo. Já já vou explicar quem é os crentes discípulos. Um crente que serve, que dá com uma mão e não espera que chegue na outra, que semeia e sabe que está fazendo com amor, voluntariamente com amor para a obra de Deus. Um crente que senta para ouvir, mas ele senta para ouvir, ele aprende e pratica. Não é aquele que entra por um ouvido e sai pelo outro. A senhora está ansiosa, né? O senhor está ansioso para saber quem é o crente discípulo. Bom, então, se nós já acertamos aqui e mostramos quem é o crente religioso, vamos partir agora pelo outro lado. Quem são os crentes discípulos? Irmão, os crentes discípulos, eles são aqueles que são igreja. É aqueles que
Quando alguém fala assim, você é crente, fala, não, eu sou a igreja, alabaçúbia. Porque crente até o diabo é. Crente até o diabo sabe. Mas eu sou a igreja de Cristo. Esse é o crente discípulo. Ele tem a vida no tabernáculo. Ele tem a vida na presença. Ele tem a vida 100% no Espírito de Deus. Eles são o próprio culto. Aleluias! Oh, glórias! Eles são o próprio culto. Ele não precisa estar em quatro paredes, sentado, somente ouvindo, como um crente religioso. Ele é o próprio culto. O crente discípulo é aquele que quando chega na igreja, o pastor fala assim, abra aí na epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 25. Ele vai falar, epa! Eu li essa passagem hoje. É o crente discípulo, está em comunhão, está ali na intimidade. Ele só vem para a igreja para completar o que já está acontecendo lá. É uma extensão. A igreja está dentro dele. O culto está dentro dele. Este é o crente discípulo a quem nós devemos ser. Eles são o próprio culto. Não apenas participam, mas eles são o próprio culto. Aprenda isso, gente. Por isso que tem gente incomodada dentro da igreja com glória alta do irmão, com aleluia alta da irmã. Porque o crente religioso, lembra o que eu falei? Ele fala, silêncio, eu quero ouvir a palavra. Mas o que adianta ouvir e não praticar? Esse é o crente religioso. Mas o crente discípulo, pastor soltou uma palavra revelada, ele não está nem aí com a hora do Brasil, ele não está nem aí com a hora de Brasília, ele não está preocupado quem está na esquerda, na direita, ele vai dar um glória, ele vai dar um aleluia. Toda a igreja tem o Zé do glória, toda a igreja tem a Maria do aleluia, toda a igreja tem um irmão que escandaliza com o seu glória, que escandaliza com o seu aleluia, e o bom irmão, que ele chama outros para também dar glória. Pergunta para qualquer pastor, se na igreja dele não tem o Zé do Glória, se na igreja dela não tem a Maria da Aleluia. Toda igreja tem. E não é gostoso o senhor que me assiste aí, que já prega no altar, quando você prega, você sente uma palavra revelada, e alguém lá embaixo grita, oh glória, oh aleluia. Ô irmão, isso aí é sintonia, alabassúbia canderébia, isso aí é sintonia. É sintonia. Eu não falei sinfonia, eu falei sintonia. Isso aí é sintonia. O crente discípulo, a sua vida é um altar de adoração. A própria vida dele é um altar. Ele não precisa chegar no momento do louvor para adorar. Ele já está adorando antes de chegar. Ele não precisa ficar cantando só na igreja. Aonde ele passa, ele está cantando para Deus. Ele está falando com Deus. Ele está adorando a Deus. Quando alguém vira para ele e solta uma palavra negativa, vai morrer muita gente com esse vírus. Está amarrado e repreendido. O meu Deus é vida e vida com abundância. A economia do país arrebentou. Arrebentou nada, Deus está começando do zero. Está tirando toda a podridão e colocando coisas novas. O crente discípulo, ele é o próprio altar de adoração a Deus. Estou dentro da palavra, meu irmão. Além de ler a palavra, ele examina a palavra. É diferente. Eu vou falar aqui, hein? O crente discípulo, ele vem com a Bíblia para a igreja. Ele não fica pegando o celular na hora do culto para dizer que está vendo a Bíblia, não. Bíblia, páginas. Ele anda com a Bíblia, ele não tem vergonha de andar com a Bíblia. Hoje está uma modernidade. Não, eu ando com meu celular. Meu celular tem a Bíblia tal. Meu irmão, me perdoa, me permita, não moderniza não. Coisa gostosa isso aqui, você molhar o dedão e puxar a página, você molhar o dedão e puxar a página, isso é coisa de crente. Porque na hora que você vai cair no poder ali,
Você pega a Bíblia, você vai pegar o celular, duvido que você vai cair no poder com medo de quebrar o celular. A Bíblia não, pode bater na cabeça do irmão, não vai machucar não. Pelo contrário, vai expulsar o demônio do crente religioso. O crente discípulo, além de ouvir a mensagem, além de ler a palavra, ele vai pegar um dicionário. Ele não vai no Google não, ele vai pegar um dicionário bíblico e vai lá, deixa eu entender isso aqui. Vai pegar uma referência e vai fazer um esboço. Meu irmão. Esses dias um irmão contou para mim que ele foi pregar com um tablet e ele tinha feito um sermão. E ele foi pregar com o tablet, acabou a bateria do tablet, ficou sem sermão, não sabia o que falar. E ainda teve a coragem de falar na igreja. Acabou minha bateria, não tem sermão. Irmão, se tivesse com a Bíblia, teria sermão. Gente, aonde nós estamos chegando? O crente discípulo, ele tem sede pela palavra. Ele tem sede pela presença de Deus. O crente discípulo, irmão, ele sabe que essa palavra é o alimento, labacarabassúbia. Ele sabe que esta palavra é luz para a sua vida, é sal para essa terra, é lâmpada, é luz para nossas pisadas, para nossos caminhos, para os nossos pés. O crente discípulo entende, ele discerne isso aqui. Pastor Vanderlei, mas o crente discípulo, ele não escuta, mas ele ouve. Há uma diferença de escutar e ouvir. Ouvir, por isso que a palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Não está falando em escuta. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Há uma diferença de escutar. Você pode até escutar, agora ouvir é diferente. Ouvir, opa, vou ouvir, que palavra. O escutar é assim, ó, tá bom. Você pergunta para ele daqui meia hora, saiu do culto, o que o pastor pregou? Sei não, ele falou uns negócios lá. Tá bom, em que livro que ele pregou, que capítulo, que versículo? Sei não, eu não levo a Bíblia para a igreja. Meu Deus do céu, miserável, o que você vai fazer no culto? O que você vai fazer no culto? Marcar encontro? Você entra dentro da igreja para futricar, para fofocar, para mexericar, falsa testemunha. Porque o que tem de crente falsa testemunha, futriqueiro, fofoqueiro, só vai na igreja para ficar observando o que está acontecendo na vida alheia. Mas você pergunta para ele, o que o pastor pregou? Não sei. Que passagem que ele falou? Não sei. Morre, meu Deus do céu. Morre para o mundo. E renasce em Cristo, pelo amor de Deus. O crente discípulo, ele não simplesmente dá, mas ele é um testemunho vivo de fé. Ele é um testemunho. Dá vontade de estar do lado de um crente discípulo, Leandro. Dá vontade, Laércio, de estar do lado de um crente discípulo. Agora, do lado do crente religioso, ele fica assim: nossa, o pastor já passou do horário do culto. Já deu horário. Deus está falando aí com alguém aí, hein? E se tiver você retrucando aí, é porque Deus está te cutucando mesmo. É para te cutucar mesmo. A palavra confronta. É para você despertar desse sono. Porque o que tem de crítico, mas abrir a mão para ajudar, ninguém ajuda. Está fazendo culto em pandemia. Não, miserável. Eu vou fazer culto quando tiver tudo bem. Eu vou fazer culto em tempo e fora de tempo. Pode ter crise, pode ter o que for. A igreja é um hospital espiritual. Como um hospital hoje está aberto, a igreja tem que estar aberta. Porque tem muita gente que não está morrendo de coronavírus, mas está morrendo nas suas cumplicidades, está morrendo nas suas adversidades, está morrendo, meu irmão, de tanta loucura, o que fica dando só ouvido, pandemia, pandemia. Agora ele está falando assim, ó, a língua dele é assim, ó, Covid, pandemia, Covid, pandemia. Vai para lá, demônio do inferno. Você tem que pregar, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que falar a língua dos anjos.
Você tem que ter autoridade e ousadia. Levanta a sua cabeça. Quando está todo mundo voltando, você fala, eu vou na contramão. Eu vou na contramão. Eu não vou desistir. Eu não vou abandonar. E aquele que tiver caído, pegue na mão. Mas tem gente que gosta de ser ajudado. Tem outros que não gostam. Os que não gostam, a gente tem que orar à distância. Os que você não gosta, meu irmão, tem que orar à distância. Eu não sei se a senhora está gostando da palavra ou não, mas eu estou pouco me importando. Porque a palavra é de Deus, a senhora é de Deus, o Senhor é de Deus. Eu sou simples mensageiro. O mensageiro, ele deixa a palavra e ó, vai embora. Daqui a pouquinho eu vou embora. Vou para São Paulo, volto para o culto à noite. Cumpri com a minha missão, cumpri com a minha obrigação. Agora a senhora que está ouvindo, o senhor que está ouvindo, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Não seja um crente religioso. Seja um crente discípulo. Um cristão que serve. Um cristão que é inegociável. Inegociável.